E aí, raça, tudo certo? Prof. Léo na área. E hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso curso de geometria analítica. E hoje eu vou falar sobre ponto médio, baricentro e fazer alguns exemplos aí. Então vamos dar uma olhadinha o que é ponto médio, tá beleza? A ideia do ponto médio é achar as coordenadas do ponto médio, né? Então vamos colocar o seguinte, eu coloquei aqui um plano cartesiano e no meu plano cartesiano eu tenho um segmento AB. E nesse segmento AB eu já coloquei as coordenadas, né, dos dois pontos, até a gente vai fixar as ideias aqui, ó. Vamos colocar o ponto A de coordenada XA e YA, o ponto B de coordenada XB e YB, e eu vou criar um ponto M, que vai ser justamente o meu ponto médio, certo? E esse ponto ele vai ter coordenada XM, YM. Léo, o que é um ponto médio final de um segmento? Cara, jovem, ponto médio, cara, é aquele segmento que divide, quer dizer, é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais, na verdade. Então ele divide o segmento pelo meio, né? Divide ao meio, na verdade, né? Não é pelo meio, divide ao meio o meu segmento. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou colocar o meu ponto aqui, ó, meu ponto M. Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui. Está aqui o meu ponto M. Obviamente eu tenho aqui as coordenadas, né? E a gente já pode dizer que essas duas distâncias aqui são iguais, na verdade. Então eu já posso dizer que o segmento AM é igual ao segmento MB. Beleza? Isso é uma informação importante. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar as coordenadas dele aqui, ó. Vou criar um pontilhadinho aqui para baixo, para dizer que aqui a gente tem a coordenada XM. Eu vou colocar um pontilhado aqui na horizontal, para que a gente tenha a coordenada YM. Percebam vocês que se eu prolongar, gente, eu vou até fazer aqui em azul, ó, se eu prolongar a coordenada YA, ou simplesmente eu vir aqui com uma régua, aqui, ó, só, gente, isso aqui é uma, estou supondo uma coisinha para a gente trabalhar, para a gente demonstrar uma fórmula matemática, tá? Vou vir aqui, ó, em vez de ser pontilhado, eu vou colocar uma retinha mesmo, tá? Beleza, vamos tirar a régua. Ponto médio, quando ele fala ponto médio, a ideia é que eu descubra qual é a coordenada x do ponto médio, que é o xm, e qual a coordenada y, que eu chamei de ym do ponto médio. Percebam vocês que a reta que eu fiz azul e a reta, que é, na verdade, o segmento em azul, e o segmento de reta AB, eles são como se fossem duas transversais dessas retas paralelas pontilhadas na horizontal, na vertical. A XA, a XM e a XB. Ou seja, eu tenho aqui, gente, um teorema de Tales para trabalhar, porque XA, XM e XB são retas paralelas na vertical. E o segmento azul e o meu segmento AB fazem como se estivesse fazendo o papel das transversais. Então a gente vai aplicar o teorema de Tales da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, ó, o segmento AM e vou dividir pelo segmento MB, né? Vou pegar esse pedaço aqui, ó, AM, e depois eu vou pegar o MB e dividir um pelo outro. Agora, antes de eu começar a continuar o meu teorema de Tales, eu vou pensar nesse pedacinho aqui, ó, tá? Que vai daqui até aqui. Esse pedaço vale para mim, gente, na verdade, XM menos XA, certo? Assim como esse pedacinho que eu estou destacando aqui em verde, ó, tá? Já vou apagar esse verde, mas esse pedacinho, ele vale para mim XB menos XM, tá bom? Estou fazendo tudo de cores diferentes ali para vocês verem o que eu estou fazendo agora. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se eu fiz de A até M sobre M até B, agora eu vou fazer XM, opa, vou fazer em azulzinho aqui, né? Vai ser XM menos XA sobre XB menos XM. Mas olha só, gente, se você parar para pensar, se eu dividir um segmento por ele mesmo, porque olha só, isso aqui é uma igualdade, tá vendo aqui? Se isso é uma igualdade, essa razão entre dois segmentos iguais dá 1. Opa,
Aí eu chego no seguinte, eu chego aqui, ó, multiplicando xb menos xm por 1, né, vai ficar xm menos xa é igual a xb menos xm. Logo, isso eu estou fazendo só para a coordenada x, tá, gente? Logo, eu vou ganhar o seguinte, eu vou passar esse xm negativo aqui da direita para o outro lado, então vai ficar 2xm, e eu vou passar o xa somando, vai ficar xb mais xa. Logo, eu ganho o seguinte, né? Concluo que se o 2 está multiplicando, passa dividindo, eu ganho que a coordenada x do meu ponto médio é xa mais xb sobre 2. Tá, gente? Então, tá aí como se faz para calcular a coordenada x do ponto médio. A coordenada y, ela vai ser um caso análogo, tá? Ou seja, é igual, é o mesmo jeito que eu acabei de fazer. Então, eu vou concluir o seguinte, para calcular o ponto médio, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Para calcular o ponto médio, as coordenadas x vai ser xa mais xb sobre 2, e a coordenada y vai ser ya mais yb sobre 2. Está aí como se faz para calcular o ponto médio. Um exemplo para a gente clarear as ideias aí de ponto médio. Esse é um exemplo bem clássico aí, todo livro traz para você, todo vestibular às vezes traz um exercício como esse. Sejam M1, M2 e M3, com suas respectivas coordenadas que estão ali, os pontos médios dos lados de um triângulo. Com base nessas informações, determine as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, ele deu os pontos médios, mas não deu as coordenadas dos vértices. Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, certo? E vamos colocar 3 vértices. Eu vou colocar aqui o vértice A, com a sua respectiva coordenada xa, ya. Aqui eu vou colocar o ponto B de coordenadas xb e yb. E aqui eu vou colocar o ponto C de coordenadas xc, y. Agora eu vou colocar os seus respectivos pontos médios. Vamos supor que aqui esteja o M1, aqui esteja o M2 e aqui esteja o M3. Gente, isso aqui é aleatório, tá? Não estou colocando certinho no plano cartesiano, tá tudo desproporcional aí. E às vezes a gente não precisa ficar desenhando o plano cartesiano toda hora. A gente tem as coordenadas, a gente vai supor um desenho, em cima dele a gente trabalha e faz o que a gente tem para fazer, tá bom? Cara, nada como dar uma dica fodástica para trabalhar com isso aqui, né? A ideia é a seguinte, tá, gente? A gente vai fazer para calcular, quando ele te der todo o exercício que te der, em que ele te deu a informação dos pontos médios e pede vértice, tu pode fazer da seguinte maneira, tá, gente? Preste atenção aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho no vértice A. Tá? O vértice A aqui, ó, ele tá próximo a ele está o M1 e o M2. E distante, de frente para ele, na verdade, está o M3. Então, para eu achar as coordenadas do vértice A, olha o que eu vou ter que fazer, tá? Para achar as coordenadas do vértice A, tu vai pegar o M1, vai somar com o M2 e vai subtrair do M3. Tá, Léo, como é que eu faço para achar as coordenadas do B, então? Do mesmo jeito. Quem é que está próximo do B? Quem são os pontos médios que estão próximos do B? M2 e M3. Então, tu vai fazer assim, ó, M2 mais M3. Quem é que está distante, Léo? O M1. Não é que está distante, está de frente para o vértice, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, M1. Tá, e vamos fazer do C, então. C vai ficar M1 mais M3 menos quem, Léo? Quem é que está de frente para o C? O M2. Coloca aqui, ó, M2. Agora é subtração, operação com pontos, né? Posso fazer isso, Léo? Claro que tu pode fazer isso. Vamos subir a tela. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Quem é o M1, Léo? 1 e 2. Vou colocar aqui, ó. Vamos primeiro fazer assim, ó. A de coordenada xa, ya vai ser igual. Então, vamos botar aqui, ó. Quem é o M1, Léo? 1 e 2. Beleza? Mais, quem é o M2, Léo? 3 e 4. Quem é o M3, Léo? 1 e menos 1. Tá?
Então, agora, gente, é só uma questão de pegar cada coordenada, somar e subtrair. Então, olha só, 1 mais 3, obviamente, 4. Menos 1, 3. Está aqui a coordenada x. Agora, a coordenada y. Pega todos os y, soma e subtrai o que tem que fazer. Toma cuidado com as regras de sinais. 2 mais 4, 6. Olha só, menos com menos aqui, ó, dá mais. Então, 6 mais 1, 7. Tá pronto. Agora eu vou fazer para o b. Mesma coisa, tá? Então, b, vamos lá. Coordenada do b. O b tem coordenada xb, yb. Isso vai ser igual ao seguinte. Coordenada m2, Léo. 3 e 4, lá, ó, 3 e 4. Vou somar com a m3. m3 é 1 e menos 1. 1 e menos 1. E subtrair da m1, que é 1 e 2. E aí eu ganho o seguinte. Coordenada x do meu ponto B é 3 mais 4 dá 3 mais 1, perdão, dá 4, menos 1 dá 3 aqui, ó. Então vamos lá. Agora 4 menos 1 dá 3, 3 menos 2 dá 1. Aí fecha o meu querido C, o meu querido B, meu ponto B, perdão. Meu ponto B então fica 3 e 1, beleza? Se eu for fazer o C rapidinho, né? C então vai ficar o seguinte. Então o C vai ficar xc e yc. Então eu vou fazer direto, então vai ser m1 mais m3 menos m2. Então m1 mais m3, vamos colocar aqui então, vai ficar 1 e 2, mais o m3 que é 1 e menos 1, menos o m2 que é 3 e 4. Tá lá, ó. Então vai ficar o C como sendo. 1 mais 1, 2. Menos 3 dá menos 1. E 2 menos 1 dá 1. 2 menos 1 dá 1. Menos 4 dá menos 3. Tá aí as coordenadas dos 3 vértices desse triângulo. Usando aí como uma dica, né? Essa dica importante dos pontos médios. Porque se tu for fazer, gente, calcular ponto médio de cada vértice, né? Pô, entre dois vértices, tu vai demorar um tempão aí para resolver isso, valeu? Outra parte da matemática interessante de geometria analítica é a ideia de calcular baricentro. Baricentro, para quem não sabe, é o encontro das medianas de um triângulo, né? Mediana é aquele segmento que sai do vértice do teu triângulo e chega no lado do teu triângulo no ponto médio, né? Ele divide cada lado em duas partes. E o baricentro ele tem o poder de pegar a mediana e dividir ela numa razão 2:1, né? Então, do baricentro até o vértice do teu triângulo tem duas partes da mediana e, obviamente, do baricentro até um ponto médio vai ter uma parte, tá? Então, uma razão 2:1 aí. E a ideia é calcular as coordenadas desse baricentro. A gente quer calcular as coordenadas do baricentro. Então, G é a letra que simboliza o baricentro. Então, se você nunca encontrou o ponto G, tá aí o ponto G. Pelo menos de um triângulo tu encontra, tá? A ideia aqui é o seguinte. Para calcular o baricentro, né, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um G. E ele é bem parecido, a demonstração também é muito parecida, cai no teorema de Tales também, tá? Mas para calcular é bem parecido com o que a gente fez no ponto médio, que foi uma média entre as coordenadas. Aqui é a mesma coisa, só que uma média de 3 coordenadas. Obviamente, nós vamos ter que dividir por quanto? Por 3, né? Então, divide tudo isso, por 3, tá? Então, tá aí a coordenada x do baricentro. E a coordenada y é ya mais yb mais yc sobre 3. Tá aí o baricentro de um triângulo qualquer, tá bom? Essa é a ideia. Só para a gente finalizar nossa auleta aí de hoje, a gente vai fazer o seguinte. O baricentro de um triângulo é G, 1 e 5, as coordenadas, e dois de seus vértices são 9 e o A, né? 9 e menos 3 e B, 1 e 2. Determine o terceiro vértice. Pô, facinho, né, gente? Tens um triângulo, obviamente aqui está o ponto G, né? Está aqui o ponto G. Aqui a gente vai colocar o A, vamos só colocar o A, vamos colocar o B aqui e a gente quer o C. Então a gente vai usar o que a gente tem em mãos, né, para calcular o baricentro.
a gente sabe que tem que pegar xa mais xb mais xc, dividir por 3, ya mais yb mais yc e dividir por 3. Só que a gente já tem as coordenadas do baricentro, é 1 e 5. Tá, agora a gente vai substituir xa e xb, vou ganhar o seguinte, eu vou ganhar uma conta que vai ficar muito fácil, porque vai ficar assim, ó, 9 mais 1 mais xc, vamos colocar como sendo coordenada de ponto, né, xc sobre 3, e aqui eu vou ganhar ya menos 3, yb mais 2, né, mais yc sobre 3, isso é igual a 1 e 5. Beleza? Então, vamos colocar um implica para cá, ó, uma seta. Gente, até onde eu sei, uma igualdade entre dois pontos no plano cartesiano, para que dois pontos sejam iguais, eles têm que ter as mesmas coordenadas. Então, eu posso dizer que uma das contas vai ser 10 mais xc sobre 3, vai ter que ser igual à coordenada x do baricentro, que é 1. E a segunda continha que eu vou fazer vai ser menos 1 mais yc sobre 3, vai ter que ser igual a 5, certo? Então, vamos baixar a tela, aumentar a tela aqui para que a gente possa terminar a nossa conta. E aí a gente chega no seguinte, vai ficar, o 3 passa para o outro lado, vai ficar 10 mais xc, olha só, 10 mais xc é igual a 3. E aqui eu concluo que xc, se eu passar o 10 para o outro lado, ele passa subtraindo, então fica menos 7, correto? E se eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou ganhar yc como sendo 3 vezes 5 dá 15. O menos 1 passar para o outro lado, fica 15 mais 1. Logo, yc tem coordenada 16. Tá aí. É isso aí, gente. Fico por aqui. Espero que você tenha gostado aí dessa segunda aula de geometria analítica. A gente vem agora com o próximo conteúdo, que é o estudo das retas. Cabe a você agora fazer exercício, né? Se dedicar aí. No decorrer, a gente vai aumentando as dificuldades, né? Porque quando a gente trabalhar com o estudo das retas, fica mais chatinho ali. Mas nada que vocês não consigam, vocês têm potencial para isso, certo? Então tá, um abraço a todos, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um salve aí para a rapaziada, indica aí o professor Léo para as aulas, valeu? Tchau, tchau e até a próxima.